E hoje eu quero falar a respeito do desenvolvimento interno de uma pessoa, da mudança da mentalidade de uma pessoa, do mindset de uma pessoa, o quanto isso é importante para que a pessoa realmente consiga alcançar os resultados que ela deseja. Não basta ter apenas o conhecimento necessário, não basta ter o conhecimento técnico necessário. Por exemplo, para que você possa desenvolver uma liderança, para que você possa ser carismático em relação aos seus clientes, para que você possa ter um trabalho que realmente é valorizado, para que numa empresa, vamos pensar agora numa pessoa que está dentro de uma empresa que tem metas de crescimento, que quer se tornar líder, que quer fazer uma carreira numa determinada área, crescer, se desenvolver, ser notado. Então, para que a pessoa alcance esse tipo de resultado na vida dela, não basta o conhecimento técnico das coisas, né? Toda a nossa educação ela foi baseada numa espécie de conhecimento mais técnico. Então, a gente aprende português, matemática, biológicas, né? Química, física e tantos temas que nos preparam para a carreira no futuro. O foco é total nas carreiras que mais são requisitadas, digamos assim. As menos requisitadas quase não têm formação em escola. Aí você vai para uma universidade, a universidade te prepara com todo o conhecimento técnico necessário, com todo o entendimento e aprofundamento técnico, até mesmo carreiras de comunicação, como uma carreira de professor, a pessoa aprende tudo a respeito do elemento técnico, tem aulas mais teóricas, passa por uma preparação prática, mas muito fraca. E as pessoas não te preparam para lidar com outros aspectos que fazem toda a diferença. Um médico aprende a lidar com todo o conhecimento técnico dele, mas não passa por um processo de inteligência intrapessoal, se conhecer, se entender, conseguir gerenciar a si mesmo, administrar suas emoções, lidar consigo mesmo, lidar com a sua mente. Não passa pela experiência de aprender a ter uma inteligência relacional, uma inteligência interpessoal e conseguir se comunicar bem com as pessoas, estabelecer bons relacionamentos, uma excelente comunicação, né? Aí o que acontece? Quando vai trabalhar na área, qualquer pessoa que passou por uma formação, por melhor que seja, quando vai trabalhar na área, percebe que existem competências que ficaram deficitárias e que se ela não desenvolver, não adianta apenas ter o conhecimento, a profundidade técnica no assunto que ela faz. Ela precisa também lidar com ela mesma adequadamente e lidar com o ambiente apropriadamente também. Então a gente vê hoje em dia, por exemplo, muitos cursos de marketing falando de como é que você faz para pôr seu negócio com visibilidade, as pessoas poderem te conhecer e falam, olha, você tem que fazer vídeos na internet, você precisa fazer dessa maneira, daquela outra, tem fórmulas sendo aplicadas, né? Só que os indivíduos que passam por todo esse conhecimento, eles de repente percebem que não têm competências necessárias para lidar com isso, habilidades humanas necessárias para lidar com isso, né? Habilidades de comunicação, habilidade para lidar consigo mesmo, tem emoções que não os favorecem, então o indivíduo vai fazer parte aí de um workshop de inovação e ele pensa em abrir uma startup, tudo. Só que ele tem uma série de crenças, limites mentais que dificultam que ele acredite que ele possa ser capaz de fazer algo. Ele acredita, mas ao mesmo tempo não acredita, e no meio, como surge uma dificuldade, ele para. Quer dizer, os indivíduos não passam por uma experiência de ser preparados, capacitados internamente para lidar consigo mesmos, com suas emoções, com seus medos, com seus anseios, desejos, ansiedade, e muitas vezes traçam metas, se preparam tecnicamente para realizá-las e não conseguem por causa de aspectos internos que para eles parece ser pura sabotagem, né? Estou me sabotando, eu não estou oferecendo para mim o meu melhor. Mas, na verdade, não há um autoconhecimento suficiente para o indivíduo lidar com ele mesmo. Ele não foi preparado para administrar e gerenciar ele mesmo. Ele não foi preparado para entender como ele funciona. Não foi preparado para entender como as outras pessoas funcionam. Como as forças motivacionais do ser humano funcionam. Frequentemente passam informação de uma série de coisas manipulativas, né? Grosseiras na maneira de perceber, como manipular o outro para conseguir resultados, coisas desse tipo, que não são de verdade um conhecimento aprofundado e nada que se sustente, porque o indivíduo não está fazendo aquilo com um propósito um pouco mais elevado, né? Outra pessoa acaba percebendo isso.
percebe que está sendo manipulado. Bom, então, resumindo, não basta cultivar metas, sonhos de realização, desejos, né? Não basta traçar metas na vida pessoal, metas de alcance espiritual, de uma vida espiritual, metas de uma vida profissional, se você não aprender a lidar com você e com o ambiente que te cerca adequadamente, se você não superar uma série de crenças e ideias limitantes a respeito de você mesmo, a respeito da vida, né? A inexperiência de alguém que está traçando um determinado caminho pode fazer com que ela mesma volte atrás em várias coisas quando ela está ali quase chegando lá, simplesmente porque a mente começa a pensar que talvez não esteja fazendo a coisa certa, aquilo não resolve, não está levando para lugar nenhum, e a falta de fé e de crença, de acreditar em algo, as crenças, inclusive, a respeito de si mesmo, quem sou eu não sei se eu mereço, eu acho que eu não sou capaz, coisas desse tipo, levam o indivíduo a ter uma queda na performance dele, e muitas vezes ele tem todo o potencial para realizar algo, acaba não realizando. Então, não basta aprender sobre coisas, você precisa aprender sobre você. Você precisa transformar suas crenças, transformar sua maneira de pensar a seu próprio respeito. Nós nascemos, e quando nascemos nesse mundo, né, já chegamos aqui recebendo informação, né, fizeram um downloading para a nossa cabeça de tudo aquilo que pensam, né, a família, né, introjetou crenças, ideias, maneira de pensar em nós, escola, mídia, e nem sempre essas coisas foram facilitadoras, adequadas, né, nos empoderaram. Muitas vezes essas coisas nos colocaram para baixo. Então tem pessoas que têm todo um potencial, mas acabam lidando com sentimentos confusos, acabam lidando com bloqueios. A pessoa tem um potencial e até um chamado interno, uma vontade de ser líder, só que aí quando ela se comunica em público, ela se sente muito mal, porque acessa uma série de emoções difíceis, às vezes ela não sabe nem de onde veio. Se você abre uma empresa, por exemplo, pessoas que fazem uma empresa, uma startup, você precisa se relacionar com o seu cliente, a pessoa tem dificuldades com o relacionamento com o outro, o indivíduo passa às vezes por uma dificuldade, um problema, desiste rapidamente de uma meta de alto valor, que ele poderia insistir naquilo, ou seja, o indivíduo precisa receber um outro tipo de preparo, precisa desenvolver autoconhecimento, conhecimento real de como ele funciona, como sua mente funciona, capacidade de gerenciar a si mesmo, de gerenciar suas emoções, né? Precisa desenvolver habilidades de relacionamento humano, capacidade de lidar com os desafios ligados à comunicação, relacionamento humano, liderança, né? Quem não precisa, por exemplo, aprender a liderar? Em todos os momentos, ou a gente passa pelo processo de liderar ou de ser liderado, né? Mesmo uma pessoa que tenha uma função na vida profissional de total subalterno, quando ele está na casa dele, se ele ou ela tem um filho, ele se torna um líder dentro de casa de seu filho. Então seria bom que nós nos tornássemos bons líderes, porque todos nós, em algum momento em nossa vida, exercemos o papel da liderança. Seria muito importante aprendermos a desenvolver criatividade, porque muitas vezes, dentro dos modelos educacionais que nós passamos, a nossa criatividade foi cerceada. E hoje, mais do que nunca, se fala da importância da criatividade, de pensar fora da caixa, de criar soluções para problemas. Porque os problemas parecem que se multiplicam um pouco no mundo moderno. E então surgem as necessidades de solução disso tudo. E os indivíduos que passam por bloqueios em relação a capacidades, habilidades, eles acabam não se destacando. Tendo vontade de se destacar, tendo vontade de viver o melhor de si, mas não conseguindo fazer isso. Então, você que está me ouvindo, por exemplo, que passa por algo semelhante, que tem cultivado metas de vida significativas, né, que tem buscado realizar sonhos, né, tem sonhos profissionais, sonhos que deseja realizar com a família, né, pense um pouco nisso que eu estou te falando, porque muitas vezes você acha alguma coisa do tipo, eu acho que na verdade eu não tenho jeito para isso, eu não nasci para isso. Pode até ser, mas se você tem uma vontade, um desejo, um sonho, criou metas importantes, sonha com a possibilidade de fazer isso e passa por um bloqueio, pode ser que na verdade seja apenas um bloqueio, algo que pode ser desbloqueado. Muitas vezes, mais conhecimento e entendimento das coisas já te dá um poder e te liberta.